Terceira vez. Oi, gente, estamos aqui no podcast, sei lá o que, para falarmos sobre o livro A Clara dos Anjos, com eu, Beatriz, Caroline Freire, Bruna Stephanie, Suzana Cibele, com o nosso convidado, o professor Félix Garcia. Vamos começar falando sobre a mensagem do livro, o que significa e a nossa visão particular sobre ele. Então vamos começar com preconceito. Preconceito e machismo é a mesma coisa. Aqui tá dividido em duas partes. Não, preconceito é um preconceito. É um pré-conceito de alguma coisa, né? E dentro desse preconceito pode-se encaixar o machismo, o racismo, homofobia, xenofobia. Tudo isso está dentro do preconceito. Então, tipo assim, é a mesma coisa? Sim. Mas não é a mesma coisa. Machismo é um preconceito, mas preconceito não é necessariamente machismo. Só machismo. Entendi. Né? Não, mas é por causa que quando eu digo isso, de separar... Eu nem sei o que eu quis dizer, mas... De separar uma coisa com a outra. Por que ela tá aqui? Pode começar, a gente já tá conversando. É que se for falar pro preconceito específico, não tem que... Tipo, preconceito tem muitas partes, então é melhor separar, que nesse livro tem principalmente racismo e machismo. Então vamos começar falando do machismo. Por que específico? Não, eu acho... Porque tá aqui. Não, eu acho que, o que ele quis fazer, na minha opinião, o escritor, foi mostrar a visão dele sobre como era de verdade. Tanto que ele separa a visão. Os negros e os ricos ficam sendo bem separados, mostra como as pessoas negras querendo embranquecer, mostra como eles eram vistos. Eu acho que, na minha opinião, que o machismo ele não quis mostrar tanto, porque, tipo, as coisas foram evoluindo, sabe? Daí o que uma pessoa fala 20 anos atrás, que era a coisa mais normal do mundo, você vai olhar hoje e você fala, nossa, isso tem um machismo estruturado daquela época que vem de lá até hoje, que daí dá pra estudar melhor hoje, que o livro é de quando? É de 1922. Isso aí. 1922. Na verdade, de antes, mas ele vai terminar o livro em 1922. O autor, eu estudei pouco aí no autor, um pouquinho só, mas ele tinha uma preocupação com o machismo também. Então fica parecendo que é porque ele está inserido na sua época, mas ele era contra o feminismo, mas porque ele acreditava que o feminismo não estava fazendo jus ao papel da mulher. Estava tirando, mas ele já tinha esse pensamento quanto ao machismo, quanto ao racismo, quanto à xenofobia, quanto ao que 30 anos depois um outro autor vai chamar de síndrome do vira-lata, que é o brasileiro achar que é menor do que... Você falou isso, que brasileiro, tipo, nos outros países, chega gringo falando língua diferente, tem meio que, credo, nojo, de outro país. Não necessariamente assim tão forte. Mas aí no Brasil, os gringos, meu Deus, ele é gringo, ele tem dólar, vamos dar tudo pra ele, abraços, beijos, não sei, libera a rua, faz café da manhã chique. A minha tia falou que ela veio dos Estados Unidos. Eu achei que era pra encher linguiça. Que ela veio dos Estados do jeito que pode, vai. Que ela veio dos Estados Unidos, ela tá com câncer, inclusive. Ela não queria, ela é muito... O que isso tem a ver? Não, porque ela achava que tava com câncer e não queria comer carne, coisa não saudável. E ela realmente estava. Ela realmente estava. Vai que eu falo, ela achava que tava com câncer e queria comer coisa saudável. A pessoa fica perguntando, uau, será que ela realmente tinha câncer? Sim. Obrigada por se preocupar. Ora por ela, sei lá. Ora pois. Morreu? Ainda não tá. Eu tô imaginando a professora escutando isso. Ela vai estar rindo igual Eu não vou editar essa parte, não, vou deixar. Dá pra deixar tudo. Não. Quer ver? O né? nome do Cassie Jones? De onde vem? Alguém sabe responder essa? Tem a menor ideia. Deixa eu dar um Google. Tá bem claro no livro, gente. Vocês não leram, não! Só o segundo capítulo, até o segundo capítulo. Está na primeira página. Hã? Está na primeira página. Eu não entendi o primeiro capítulo. Meu Deus. Eu entendi que parece que fala mais ou menos... É complicado entender da casa, o cala a boca, filha. Nossa, obrigada. Como assim a primeira página fala da casa? O primeiro capítulo. Ele falou na primeira página.
Primeira página tá falando do pai da Clara, flautista. É mesmo. Mas quando vai falar do Cassie Jones, ela. O nome, Cassie, C-A-S-S-I, Jones. Isso remete a um nome português? Sim. Cassie? Não. Não. Jones? Nome estrangeiro. O nome inglês. Aí a mãe ela vai dizer. O meu avô é verdade. era Falou, cônsul na tal, Inglaterra. Juízes, tal. Isso. E aí ela vai tirar e vai dizer que o filho era cônsul na Inglaterra. Então, você já vê essa. De novo. A atenção dele com os Esse nomes. que eu estou chamando de síndrome de vira-lata foi criado em 1950. 30 anos depois do escrito Mas já desse dava livro. pra perceber. Mas já dava para perceber que o nosso autor brasileiro. está fazendo essa crítica. O autor. Né? No segundo livro do autor, no segundo livro, mais um livro mais famoso dele, também vai começar a fazer todo esse pensamento do brasileiro se olhar como menor do que o outro. Colocar nomes diferentes Também pra colocar parecer nomes chique. para parecer chique. Minha mãe, Tipo Bruna Stefani. Stefani. Esqueceu do acento agudo ainda. Aí só Stefani. Ai, que raiva. E são coisas que a gente. Olha, Bruno Stefani. São coisas que a gente ainda observa no nosso país. Que eu achei esse livro de Observa muito, uma. porque não é muito falado, ainda tem muito disso, não é tipo Washington. Tipo Washington. Washington, o jeito que eu tô. Ótimo. É um pequeno exemplo que a gente pode ficar aqui fazendo só sobre isso a tarde inteira. Sem falar das outras Porque coisas. esse livro é muito atual. Esse livro é muito atual. Eu fiquei impressionado com a atualidade desse livro. Coisas Porque que a as gente coisas ainda não tem. mudaram muito. que a gente não Mudaram, tem, mas não. ainda tem que lutar sobre mudar mais. Exatamente. Tipo, não sei se nos outros países. Nos outros países, obviamente, é melhor. Caramba, que coisa! Tá vendo? Que Tá vendo? incrível, mano! Tá que... vendo? Uau. E o que Não, que eu vocês tô têm falando tipo Canadá, Noruega, os top dos top, que eles lutam mais sobre com os preconceitos e tal. Eu creio que sim. Cada um tem Estados seus. Unidos é bem. Nos Estados Unidos, os bichos comem hambúrguer, não Não, sabe onde eu tô fica a falando África. do negócio do racismo. Tem. Dois países. Não, tipo, pra eles, o maior xingamento lá é ser chamado de preto. Eu fiquei assim. Caramba! Não era aquele xingamento lá que se um cara negro fala é tipo, de boa, e se um cara branco fala, não tinham desses? Que um youtuber famoso falou numa live sem querer, ele fez um vídeo pedindo desculpas. Tinha um assim, não Mas tinha? a família do namoradinho meu veio pra cá, dos Estados Unidos. Mas o Pedro literalmente só falou, tipo, chamou ele de black. O menino começou a xingar tudo que era não. Começou a chorar, falou, mãe, não sei o que, tá me xingando, não sei o que. Eu fiquei assim, caramba! Que isso? E se eu virasse pro Pedro e falar, nossa, sou preto, e aí? Uai. Não fica assim, você é linda. Uai, Eu você- sei, irmão, obrigada. Exato. 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 A gente tá falando de um racismo. Aí a gente já foi pro racismo e de um racismo estrutural muito fora. Às vezes colocado pelo próprio homem preto. Porque daí, tipo. Porque é bem forte todo mundo no livro, se você for olhar assim, é tipo, branco é melhor que preto, tô tentando ser igual ao branco. Porque naquela época era. Meio que assim, Porque assim claro. que eles são ensinados desde criança, não É. tem ninguém que fale, você é bonito, você tem que gostar de você mesmo, da sua cor, você tem que se amar. Tipo, ninguém fala isso pra uma pessoa preta no livro, porque por causa do racismo. Como você que sabe tem. se você não leu? Caraca, velho. Pra passar Ó, um sem tempinho agressão. depois, você ir pro colegial e começar a sofrer racismo. Bullying. Por causa que, tipo assim, se ninguém fala tipo, a Clara nasceu, ninguém fala pra ela, tipo, você é igual aos brancos, você é perfeita, você é esse negócio assim. E daí ela cresce, a Perfeita, pessoa né? começa a falar, tipo, você é preta, você é nojento, os negócios As assim. pessoas E daí falam. a única coisa que ela vai acreditar é que ela é, porque não vai ter outro
não vai ter o que rebater. Ninguém vai ter ensinado ela. Porque Ou tem tudo... alguns que falam, tipo, não, você não é igual a essa outra pessoa. Então, se ela correr de alguma coisa, fica parada, não corre. Você vai levar, por exemplo, um tiro, correr da Não, polícia. também tem coisa que branco fala pra outra pessoa porque ele não entende que fala, tipo, coisa do cabelo. Ah, seu cabelo é estranho, seu cabelo parece bombril. Não tem você isso. não consegue alisar seu cabelo? Os negócios assim. É, tipo isso, da pessoa fica, nossa, por que eu sou desse jeito? Que coisa. O que tal. causa insegurança. Porque É. não ensinam pro branco também. Você é igual aquela pessoa, não fale merda, seu bosta. Tipo, É. São racismos estruturais que nós chamamos nos dias atuais. É. Que ele já está na estrutura da gente e que a gente passa, dissemina, sem perceber. que da pessoa nem pensa Você sobre nem. isso. Você já escutou desde que você nasceu de que aquele cabelo é ruim? Às vezes na mídia Exatamente, olha que também. coisa mais linda. Era meu As cabelinho. pessoas não estão vendo. Sério? Gente. Dá pra Eu alisei mostrar. por causa ó. da minha mãe. Mostra, moça. Não vai mostrar isso, eu alisei justamente por causa da minha mãe. Mas tu falou no negócio, olha que lindo, é pra lhe Ela imaginar. acabou de mostrar uma foto com o cabelo dela todo encaracolado e agora a gente olha pra ela e o cabelo dela tá liso. E o professor Uau. acabou de bagunçar o cabelo dele todo encaracolado, que sempre teve grande sempre. Ah, mas eu sempre adorei. Eu É achei- muito mais bonitinho encaracolado assim do que esse negócio Não, eu trem sempre, liso eu que sempre sem achei meu cabelo lindo, definição. cacheado, só que é mais por causa da insegurança mesmo, todo mundo falando, ai, é isso, é aquilo. Ainda mais a Tipo, minha ai, mãe. porque você não alisa? O que eu Sim, podia o cabelo da falar? minha mãe, tipo, o cabelo da minha mãe não é cacheado, o cabelo da minha mãe é crespo, bem crespo mesmo. Então ela sempre alisava e dei. A primeira progressiva que eu fiz foi também com 9 anos, mais ou menos. Aí eu tentei fazer. Ah, esqueci o nome. Aquele pra ficar liso, Pra pra voltar- ficar enrolado. pra É, como é que voltar era o pro nome? cacheado. Enfim, eu voltei. Transição capilar. Eu voltei com a transição capilar, ele cresceu muito o cacheado e depois minha mãe continuou falando. Aí isso foi me cansando, eu acabei alisando. E tá nascendo cacheado de novo. É, mas. Deixa eu ficar cacheada. Negócio. É bem mais. Não, eu acho lindo. É. Então, olha, amiga, eu fico penalizando. É muito bonito o cabelo Porque cacheado, mas é por aqueles causa mais... cachinhos que você puxa assim. Também tudo fala. Ninguém te quer aqui, Carol, vai embora. Eu vou mesmo. Fala aí. Não! E daí, por causa que, tipo assim, também a gente da nossa geração, geração Z, ela tá tentando ser mais, tipo, todo mundo igual. Mas principalmente, tipo, da sua mãe, Bruna, que é a mais antiga, pra ela, não Isso era existe. feio. Tipo, não era Isso feio não pra existe mim. esse negócio de ser bonito. Pra ela é totalmente feio. E ela não. Porque também fala muita na mão- cabeça dela desde criança, você tem que alisar o cabelo, só que mais. É. E também. Também, tipo. Eu esqueci o que eu ia dizer. Incrível, Carol. Obrigada. Também, tipo, nas mídias só mostram cabelo liso e tal. É. Tem uma cena de Chiquititas que tá a menininha lá olhando na televisão, aí mostra uma mulher mostrando um shampoo com cabelo liso. Ela olha em volta todas as menininhas branquinhas do cabelo liso. Ela fala que queria ter cabelo liso. É, também porque. Não é exposto uma pessoa. Tipo, nas. Hoje em dia tá sendo mais Hoje em exposto. dia tá sendo Só mais que exposto. tem mas- muita coisa que expõe pra falar, olha só, tal, que as pessoas fazem só pra ganhar biscoito da geração. Tipo junho. Junho, que é o mês do orgulho LGBT. Você vai ver em junho, no dia. No mês inteiro. No dia 30 Não, de o junho. mês inteiro. Arco-íris, lindo. Arco-íris, Seja amor, amor. gay, você é especial. No todo próximo mundo mês você te vai ver ama. gente No pra dia quem 1 É. de julho. Não tem mais arco-íris, o negócio tá cinza. Dane-se gay. Vamos voltar a vender produto. Essas pessoas, hoje em dia, elas não têm um negócio, tipo, vamos fazer isso porque isso é importante. Todo mundo só faz pra ganhar like e tal. Então, ganhar like, Incrível. Então, se não tivesse, se ninguém Não, mas falasse- começou a ter porque começaram a lutar sobre isso. Daí Mas foi se ganhando ninguém causa. lutasse também, tipo, as pessoas... Mas mas entre as- aspas, porque tem mais é. gente que é mais por causa da mídia. mas mas você as- acha que se, tipo... É porque começou a espalhar agora que começaram a falar, fugir pra gay, mas de qualquer forma, começaram a falar, mas agora tá tendo muito caso LGBT, as pessoas estão saindo do armário, virou modinha, daí não é porque começaram a espalhar mais, as pessoas começaram a se sentir mais à vontade, porque tá tendo maior visualização. Porque daí as coisas estão indo pra frente, tipo... falando de certa forma. Quando É, você tipo- começa a fazer uma coisa, a coisa vai se repetindo, tipo isso. Eu não foi o que eu quis Porque- dizer. Tá sendo mais aceito, Tá sendo mais mais aceito. aceito, assim, entre não aspas. tá, o povo tá calando mais a boca, Porque estão sendo... aí tipo, não apoia mais. E daí, tipo,
Daí também tem, eu acho que tem algumas coisas da nossa geração que, tipo, são muito preconceituosas, mas a gente não percebe, gente. O quê? Só, não sei, mas tipo, Não só sei, a mas próxima deve geração vai perceber e falar, nossa, essa outra geração tem que mudar muito. Vamos mudar por ela. E vai na É, e próxima daí geração, acha É, mais. vai mudando sempre. Eu vou morrer. Mas mesmo assim, mas estranho que mesmo as coisas sempre mudando sempre, o negócio que tá no livro do Clara dos Anjos é muito atual ao mesmo tempo. Complexo. Incrível. Eu já puxei o assunto, vocês terminam. Não, agora a gente fala do livro. E aonde a gente vai achar o grande debate dessa discussão? Que está muito atual hoje. Internet. Não, no livro. Claro, É na da cor de internet pele só, dela. porque a internet eu acho que não, porque a internet a gente achou que seria esse caminho, a minha geração achou que seria esse caminho, mas a internet faz uma coisa com você muito que fazia também a televisão antes, mostra o que você quer. Ah, verdade. Então se você não quer isso, você nunca vai encontrar aquilo. O seu Mas Instagram nunca vai mostrar pra você coisa gay se você não gosta de gay. Eu E tinha se essa você gosta, só vai mostrar coisa gay. Ou só vai mostrar Não. coisa de preto. Ou se eu abrir o Instagram aqui, você pode olhar. Vai ter música, basquete ou não. É, você vai pesquisar no Instagram Google lá, do cabelo Anderson bom, tem cabelo mulher ruim. pelada. Cabelo ruim, cabelo cacheado, crespo, cabelo bom, liso, tem e tal. Sim, tá aí. Ok, ó, vamos usar o meu Instagram. Clico aqui. Você vai ver os antigos mangás, antigos animes, música e basquete. E Palmeiras. Aham, tem E futebol. Palmeiras. E Palmeiras. Você tem um monte de cachorrinho Agora bonitinho. algumas coisas de geografia e só. Por quê? Porque é o que eu vejo. E meme que A todo minha, mundo a minha curtiu. fantástica Gal Costa que morreu ontem. Ai, tadinho. É. A internet não tá colaborando A muito? internet tá falando- Então, assim, a internet não, mas aonde é que a gente pode discutir isso, que a gente pode abrir isso? Onde vocês estão agora? Na escola. É um lugar? É um lugar, eu acho. E tem muito debate nos últimos 8 anos sobre a escola, o papel da escola, que a escola não deve fazer isso, que a escola não deve falar de homossexual, que a escola não deve... Não é isso? E no Professor final... também que tem preconceito. E a gente debater. A educação não é só o professor que fala. É, O aluno também O aluno ensina tem o que falar, professor. Ensina, porque não é ensina- só vocês o- ensinam muito mais eu do que eu ensino vocês. não é só os alunos não fazem a escola, assim, a escola não faz os alunos, e sim os alunos a escola. A gente pode ir na última página do livro. Suzana, lê. É maravilhoso. Olha só como é que Vai, termina. leia, Suzana, você A que não falou educação nada que até agora. receba, a educação que recebera de mimos e vigilância era errônea. Ela deveria ter aprendido da boca de seus pais que a sua honestidade de moça e de mulher tinha todos por inimigos. Mas isso ao vivo, com exemplos, clareza. Os pais esconderam dela. Lá no primeiro, quando o padrinho dela vai falar, quem é esse tal de Cassi? Aí ele fala, espera ela sair, que ela tá servindo café pra eles. Espera ela sair, que aí eu te falo. Ou seja, tudo escondido. Não tinha, assim, honestidade de falar. Não falava pra ela sobre o que era, quem ele era. Os pais delas Como eram é que muito era? super protetor, digamos assim, tipo, não orientava, não dava orientação, não falava que era um apoio e tal. A menina literalmente cresceu sem saber de nada. Exatamente. Por Sem Por saber o isso que que ela era foi, sexo. por Sim, isso que ela era tão inocente, por isso que ela caiu assim. no Sim, também não podia sair drogas. pra lugar nenhum. E era só ela? Não, tinha um monte de Tanto gente de também. vítima do babaca. A maioria do do caçador. vítima, do idiota, do babaca, tchau. do cara era... Corno, do Tinha Xingamentos. esses problemas. Pai. Tinha. Corno não Chato de galochas. Uau, e Carol, isso é muito ofensivo, Carol. Babacoide, nossa. Eu acho que a professora vai vomitar de Que isso, Bia? Eu tô lendo muito mangá E estranho. quando você vai na biografia dele, então, do ator, então, você fica muito mais doido, porque a educação na casa dele era primordial. A mãe era professora negra, só que os negros, mesmo libertos, era proibido a ter educação. Eu usei a palavra proibido. Quando o Lima Barreto nasceu, a mãe dele, mesmo era uma ex-escrava livre, ela era proibida de saber ler e escrever. Por isso que, tipo, por agora não tem médico, assim,
gente negra. Não só pelo Tem preconceito. Porque, tipo, não é mais meio que autorizado, tipo, não é. Ai, gente, não lembro, esqueci. Não, mas não é só pelo preconceito, é porque ele não tem Isso. condições. Isso que eu ia falar, mas tudo bem. Foi Continua. É caro Não só estudar? condições também, a gente não tem É caro muito. estudar? Depende Depende. de escola, por nós que tem escola pública. Igual a gente tem escola pública, a gente tá melhorando isso, né? Não, mas Mas é mesmo porque- assim, se você tem uma quantidade de dinheiro tão pequena que você tem que trabalhar, você consegue estudar? Não. E ainda foi Era isso que passando, acontecia com o preto. tipo aqueles estudos que diziam, se seu pai é analfabeto, você tem mais chance de ser analfabeto. Se sua mãe não fez faculdade, você tem mais chance de não fazer faculdade. Aí vai indo de geração pra geração, aí chega hoje, como eles era tão ruim as situações lá, hoje em dia também não tem como, porque eles não têm as mesmas condições que as pessoas brancas. Entendeu? Mas começa lá. Por isso E que chamam aí, de na que tá- República, aqui na República, você precisa de documento, certo? Para entrar numa escola. O amigo que o Lima Barreto odiava também, o Rui Barbosa, ele manda queimar todos os documentos dos descendentes. Então, onde é que ele arrumava documento para entrar para a escola? Não tinha. Então, ele não entrava para a escola. Então, o preconceito racial, a estrutura da falta de uma educação formal, que é a educação que a gente chama de escola, é educação formal. Educação em casa é uma coisa, educação formal é outra. Você não tem. Ela aprendeu a estudar, ela não aprendeu a clara dos olhos, não aprendeu a estudar em casa. Não, desculpa, na escola. Em casa. O Lima Barreto é uma exceção que a mãe conseguiu aprender a estudar por causa dos patrões, que na verdade eram os donos dos avós dela. E aí ela abriu uma própria escola e ele aprendeu a estudar. E ele aprendeu a ler, escrever e estudar. Acho engraçado, não engraçado, que daí, tipo, tem uma exceção tal pra uma coisa e tem milhares e milhares e milhares de pessoas que não foram exceções. Que daí, tipo, ele é a exceção que conseguiu alguma coisa boa. E daí atrás ele tem um monte de Ou pessoas. seja, eu adoro a frase, toda exceção comprova a regra. Se é uma exceção, é porque existe uma regra, certo? Então, se essa pessoa é uma exceção, comprova a regra. Então, deveria ter muito mais pessoas negras, mulheres, que escrevem do que... hoje em dia tem. Hoje em dia tem. A gente tá vendo que tá melhorando. Mas na época dele, tinha quem? Não, que Pouquíssimos. eu ia falar ele, mas não teve ele, que daí, tipo, ele não teve que negar os direitos autorais dele pra conseguir publicar o livro. Esse livro, sim. E foi primeiro escrito em Portugal, porque o Brasil queria negar o seu passado. Nossa, que lindo. O Brasil quer sempre negar o seu passado. Verdade. Se você abrir uma revista e veja de 10 anos, de 5 anos atrás, o professor que apanha lá toda hora é o professor de história. Se você pegar o livro lá, História Politicamente Correta do Brasil, tá lá a primeira página, batendo o professor de história. Eles querem negar. Porque daí também, se a pessoa sabe a história que deu errado, ela sabe como fazer certo. Não sabe o que não fazer. Não tinha que você falar que você estuda o que você odeia pra saber fazer diferente. Isso. Não sabe fazer o certo, mas nós entendemos por que nós estamos aqui e nós podemos pensar, não, velho, isso aqui já deu errado. Vamos fazer diferente. Vamos tentar diferente, pode ser que não dê certo, mas aqui a gente já sabe que não deu. Tem mais assunto aí? Vamos continuar? Não, ou só que vamos me lembrou, continuar? não tem a ver com o livro, é só que me lembrou um negócio que você falou do porquê política é tão complicado, porque daí as pessoas não vão ter interesse, vão poder passar a perna nelas, não vão estar nem sabendo que passar a perna nelas. Boa! Tá. É isso. Tá aqui também no livro sobre isso. Tem tudo aqui, gente. Fala. Outro assunto também que tem no livro que retrata é a pedofilia que tem entre o Cássio e a Clara, mas também não foi só com a Clara, por causa que foram várias outras, porque o Cássio ele É um cafajeste, Vai. Tá, o assunto da pedofilia. Tá, e daí o assunto que o Cássio Jones também seduzia outras jovens, Nossa, porque nossa, o Cássio Jones é muito babaca. o Cássio Jones é muito babaca. Então, Podíamos ficar aqui meia hora só com Cara, ele é tão bonito assim. E pelo amor de Deus, né? Daí ver, tinha um... pô, ele devia
for, o Cassio Jones devia ser um gato. Ou Pra compensar o tanto que ele era um ser humano lixo. não precisa, às vezes, ser bom de papo. Também, não, ele não precisava ser necessariamente ser um gato, mas ela já tinha o, como é que é o nome? A expectativa nele, já viu ele, já... É, por causa também. E também acho que. E também acho que, assim, as jovens mulheres negras As jovens. que o Cássio ficou, elas viram no Cássio uma esperança, porque Ah, ele. mas não são negros, eles só... Porque ele era branco, ele era rico, então eu pensava, tipo, se Graças eu me Passar uma casar com imagem ele, de bom homem. e também, tipo, a Sociedade, esperança era homens de bem. se eu me casar com ele, ter filho com ele, eu vou acabar ficando branca, entre aspas. Embranquecendo. Por causa que era isso que elas queriam, era isso que elas foram ensinadas a querer, porque Tá falando também? porque sempre foi ensinado que um negro é Não errado. necessariamente ensinado, mas visto. É visto. Ninguém estruturado. Ninguém chegou e falou, você Casa com ele, ele é branco. casa com ele, tenha ele é filhos branco, com ele é rico, tenha filhos. Não precisa. Ninguém falou. Ninguém. No negócio do nome dela. O nome dela já em si é Clara dos Anjos, porque ela queria ser Eu não Clara, cheguei queria nessa parte, enriquecer eu não e era entendi. inocente. O Lima Barreto deu esse nome pra ela pra mostrar a ideia que ela tinha de embranquecer? Ou será que os pais dela deram esse nome Clara, por causa disso? porque ela quer o quê que vocês estão falando? Embranquecer Enriquecer. Anjo, o que o anjo fez? é inocente e otário às vezes. O que o anjo tem? Asas. Então ele, Voa. ao embranquecer, você vai voar para outra classe social. Que isso? Filósofo. Eu não uso aquele que falou isso. Obrigada, professora. Você é muito Eu inteligente. também não tinha. Eu tava assim, mais ou menos com isso, Eu mas tinha eu um não nome. tinha. Eu tinha pegado só o claro. Eu não tinha. No começo do livro eu peguei um pouco, talvez tenha alguma coisa falando no começo do livro, mas eu fui e tem tudo isso, se ele era lindo. Não fala em nenhum momento que ele é bonito, fala que ele Fala que pegava ele é o rico, violão e virava os olhos de forma indecente. Como assim vira Eu os curava olhos? o homem dele na hora que você tá possuído, bicho. Que Tipo isso? isso. E canta todo melodioso, do jeito que as mulheres ficam. By the music. Eu não entendi sing que so como um loud, homem I de wish 30 I anos, could cara, de 30 anos, live era like- normal, tipo, não sei se existia o termo pedofilia nessa época, assim, mas 18. era Eu acho, né? 17. Eu sei, mas eu acho engraçado. Ela conheceu ele quando ela fez 18. Não, eu acho engraçado que as pessoas falam, tipo, sei lá, tem um casal 64 e 22. Aí fala, não, pô, ela tem mais de 18, o amor não tem idade. Tipo, mas tem uma diferença intelectual, mental, de E pensamento. alta. Porque de É. 30 para 18, porque assim, gente, Eu acho Vamos lá então. Qual que é a festa maravilhosa das meninas? 15 anos. O que acontece nessa Ela põe o festa? salto nela e ela vira mulher. E o que eu nunca me acontece? interessei por isso, esse negócio de 15 anos. Não, porque- graças a Deus vocês já estão desinteressados. Mas vamos lá. Vocês conhecem a festa. A menina, tá todo mundo lá embaixo, esperando, se divertindo já. Isso. Não, A a menina festa tá só lá começa assim- depois da meia-noite. Festa de 15 anos só começa Né? depois da Se meia-noite. arrumando, passa maquiagem, sei lá o quê. Morrendo. Aí ela vem com o primeiro vestido e aparece lá e desce. Desce o escala. Todo mundo lá e vai falando da vida dela, ela dança com o pai primeiro, depois ela. O Não, que, aí que é essa primeiro festa? ele troca o sapato pro salto pra É, simbolizar que ela. Toda ela é cerimônia, boa. né? Já Toda uma cerimônia. O que, que É. ele está fazendo? Está apresentando aquela menina, aquela criança à sociedade. A partir dali, ela está apresentada para conseguir um casamento. E os homens, quando é que vão casar? Quando tiver condição Financeira. para sustentar essa criança. Essa criança. Hoje a gente chama de criança com 15 anos, né? Ali, dependendo da sociedade, normalmente as meninas se casavam entre os 17 e os 18 anos. Os homens, dos 18 aos 21, vocês não assistiram Bridgerton, não? A primeira temporada é toda Sei isso. nem do que tá falando. A primeira temporada inteira é só sobre isso.
Só sobre as meninas Era de da 15 frente. anos Ah, e as meninas que estavam com 18 anos ali já estavam, você tá ficando velha. É. Com 18 você está ficando E velha. também nessa série não fala, tipo, não ensina como acontecem as coisas, só joga pra sociedade quando o cara deixa acontecer. Não, mas tem É. muito isso da menina se ver como lutando pra conseguir um marido. Tipo, ó, aprendendo a limpar, Tipo, só passar, vai pra ser casar. digna se Uma tiver coisa- um marido. Uma coisa que É. posso falar. Não, Não, tipo, tem até muitas coisas estruturadas, tipo, expressões. Tipo, quando uma mulher vai lá e faz uma comida boa e daí fala, já tá pronta pra casar. Como se o único objetivo que a mulher tem que ter na vida fosse casar. Ela só vai ser feliz se ela tiver um marido, se ela tiver Eu já ouvi cozinha. muito isso, mas me deu tanta raiva. eu mas também tanta ouvi. raiva. Tipo assim, não, minha filha, eu tô pronta pra a mulher sobreviver, só é bora mulher bora quando ela fazer casar. A mulher nasce pra parir, A mulher ter nasce filho, simplesmente cozinhar e lavar a louça. Ela mulher- dá vontade de matar alguém. Não, mas isso é muito antigo. Tipo, sempre acreditaram que a mulher nasce pra satisfazer o homem. Ela nasce pra casar, ter filho, fazer o que ele quiser. Se quiser lavar a Gente, louça, na- lavar a casa, Posso puxar uma aqui, meio pesada? fica à vontade, A meu amor. igreja via muito isso, né? Mostrava muito a mulher como ela existe pra casar. Não tinha? A igreja tem muito isso. Nossa, igreja. As igrejas. As igrejas em geral. Tinha, algumas tem. É, não, que. Não, era outra coisa que eu tava Se pensando você ver na minha procurar cabeça lá agora que não tem nada a ver. sei lá, vocês são cristãos, nós somos. Procure lá em Jesus ver o que ele fala sobre isso. Mas as igrejas, elas muitas vezes, elas servem como um lugar para colocar as ideias que a sociedade quer. Outra coisa Não, que mas- tem também que mostra a mulher como objeto sexual é porque não pode usar roupa curta, porque senão o homem fica interessado, vai lá e a culpa é da mulher. É, tipo, Mostra ela como objeto sexual. A mãe desse desgraçado. É verdade! É verdade! A mãe do Cássio Chong Que é essas meninas que são as culpadas. caíram no encanto dele. foi muito Que é, canto, nossa, No nossa. canto deles. Ele... é muito ensinado Ele isso não que, canta, tipo, mas- sempre que tem um negócio de uma mulher assediada, uma mulher estuprada, fala, mas que roupa que ela tava usando? Tipo isso. Nossa, Pô, mesmo com uma tipo, pode professora tá- da minha escola falou isso. Aquele da caso mesma do escola. que estavam falando do estupro culposo, ela falou, mas às vezes a culpa é da mulher. Com essas palavras, eu talvez tenha esquecido algumas, mas Não, eu sei. mas a culpa é da mulher, né? Pode ter sido dela também, né? Porque muitas vezes a mulher provoca também. Fica usando roupas indecentes e fica provocando os coitadinhos dos homens. Ela falou exatamente isso. Os coitadinhos dos homens, cara. Não, mas na minha humilde opinião, tipo aqui abrindo um parêntese, se acontece nesses negócios de estupro e tal, o homem acaba agindo como um animal, de tipo, Não, Tipo assim, nossa, mulher fez uma macumba ali pra mim, eu vou atacar. Ai, meu Deus, foi culpa dela. Nossa, eu me vi dá um uma joelho. raiva. Eu vi um joelho, não consigo me controlar. Nossa, velho. Nossa, eu nunca vi uma perna na minha vida. Eu preciso fazer isso. Tipo, Eu tô sem ninguém, meu Deus. Vai ela mesmo, ó. Nossa, que puta que pariu aqui. nossa, a gente fala, depois a gente para pra pensar. e Tipo, chora. pior é que hoje em dia virou piada. Muito homem faz isso como piada. Tipo, mulher faz um vídeo postando alguma coisa, chega e comenta. E a louça já lavou? É, uns negócios também, tipo, trata a mulher como se fosse simplesmente um objeto pra satisfazer. Tipo, Não um objeto necessariamente pra satisfazer, um objeto que... não, mas na maioria das vezes trata como se fosse um objeto pra satisfazer. Tipo, Eu tô ficando com raiva já. Eu também, eu fui lá chutar a porta, bati na Mas mesa. é isso que esse livro é bom e dá raiva. Isso que o livro é bom, ele dá raiva. Cássio Jones, até o nome dele irrita, tipo, velho. o Cássio Jones, tipo, que eu tô Jones, falando que a não mulher é Jones. tratada como um objeto pra satisfazer, ele tratava as Cássio mulheres é o desse pior. jeito. Não, mas ele foi ensinado desde pequeno, porque tava estruturado na mãe, no pai, a mãe No ensinou pai pra dele, ele. não. O pai Acho que o dele, pai não. mesmo. O pai, eu gostei tanto do pai dele. Pô, Mas de qualquer forma, o pai, um assim, pouco. não. O pai era ausente.
É, o arrependimento que aquele pai tem. Nossa, matava o filho dele na hora, sim. E aí a gente pode, inclusive, conversar sobre essa ausência e como a gente pode pensar em como a sociedade via que ele era rico. Teu pai tava sempre trabalhando. Aonde eles moravam? Ah, o bairro. Até hoje, Jacarepaguá Algum é bairro? um bairro mais legal. Que tem Eu moro nas muito isso. casinhas, sou considerado o quê? Alaga quando chove? Hã? Alaga quando chove? Não, mas os negocinhos da rua tá tudo saindo já. Se fosse assim, eu Porque seria rica, porque na ele minha morava casa no não alaga subúrbio, quando mas chove, no que é subúrbio, terra de que barro. normalmente bairro. seria mais pobre, era no lugar de rico. E você chegava na casa e a casa ela era toda ornada por fora, bonita, cheia de vasinhos em cima, com detalhezinhos. Aqui em Perinosa a gente usa a expressão eira e beira. Sim. Não tem sei nem. como Não, isso não, aqui. não, não. Não fica com esse aí não, que não tem nem eira nem beira. O que significa isso? Eu não sei explicar muito, mas É eu acho pobre. que... E como é que ele descobria A isso? Porque a casa casa dele é- dele não tinha eira, que é a parte que vem depois do telhado. Sabe aquele pedacinho de telhado que vem? É o Beral. E o beira, aquele beiral todo bonitinho, Os enfeitinhos. os enfeitinhos em cima do telhado. A casa, tipo, colocando a casa pra definir status social. Exatamente. Por isso que o Quanto cara mais detalha janela você tanto. tinha, mais rico você era. Ai, eu já ouvi isso das janelas. Ai, Antigamente em Perinópolis. quer ficar com ele? Conta quantas janelas tem na casa dele. Uhum. Ou seja, mais. Din-din. Não é assim que a gente define até hoje? Eu tô olhando Não, agora, professor, a gente a define minha- hoje pela quantidade de quartos. Quantos quartos tem a sua casa? Não é isso que você responde lá naquele negócio da prova que vocês É fazem? verdade, pergunta de, Sim. de aparelho eletrônico também. Tipo, ai, o cara tem o iPhone, não, ai, ele tem um Samsung, que nojo. Um Nokia. Um Nokia. O Nokia, eu fico impressionada que o cara guardou um Nokia até hoje. Bom que se não tiver uma arma, chega com o Nokia, bate assim Por na cabeça isso da pessoa. por isso que ele vai definir muito bem as casas. As casas. É porque aí entra na minha paixão. A história da arquitetura. Como você conhece uma sociedade a partir da arquitetura das suas casas. Isso é uma paixão que eu tenho grande. A casa da Clara dos Anjos, como é que era? Estreita. Estreita, Estreita. pequena. O quarto dela. 2 quartos. E o quarto dela ficava onde? No meio da casa. Pra quê? Pra proteger. Exatamente. As casas de Perinópolis são 4 casas na frente, certo? 4 quartos, desculpa, na frente, certo? Qual era o quarto das moças? No meio. O de trás. Ah, que daí pra passar tinha que passar por Só tudo. que não tinha a porta que via pro corredor. A única porta que tinha dos quartos era pro quarto da frente. Tá conseguindo entender aqui? Então você tem 4 quartos. Aquela porta da lateral não existe. Só tem uma porta que vai sair pro outro quarto. Então pra você sair do quarto, você tem que passar pelo quarto do seu irmão ou da sua mãe, do seu pai. É engraçado. Ou seja, você nunca consegue fugir. Aí você assiste, sei lá, Romeu e Julieta. Como é que o Romeu entrava no quarto da Julieta? Pela janela. Pela janela. Igual. O Romeu era Cássio um entrou na casa safado. do... Caramba, Romeu era um safado, minha gente. Agora que Amor eu tava verdadeiro, caramba. Nossa, eu vou A revolta. Eu vou embora depois dessa. Acabei com a vida da menina. revolta Ela também. sempre achou que Romeu, ó meu Romeu. Você achou o quê? Que o Romeu amava a Julieta? Minha filha, era isso aqui, ó. Que ele queria. A expressão dela é Tá parecendo Branca de Neve, que ela tinha 14 anos, o cara sei lá quantos. Cadê mesmo? O que mais que a gente pode falar? Eu ia falar um negócio agora. É engraçado que tem todo esse lance protetor dos pais pra filha, porque sabem que o mundo é cruel com as mulheres. Que daí, Mas ao mesmo tempo não que fala. que eles não explicam pra ela e ela é inocente, ignorante, e vai lá e cai nas Tramóias. nas maconhas. A minha deixa- Maconha? Nas macumbas. Quando Tinha outra palavra, mas eu não consegui lembrar. Tramóias, fala Tramóias. tramóias. Nas tramóias de tem Cássio menino- Jones. tem o Cássio, quando ele vai colocar o dinheiro na caixa econômica e fugir, ou seja, ele acabou de fazer as coisas com a Clara, vai fugir.
E ele tá passando num beco que ele não conhecia, ele encontra uma mulher toda bêbada, suja de lama, e que foi a primeira vítima dele. E que o filho estava preso. Certo? O que você acha que o pai, ou a mãe, ou a vizinha da Clara vai falar sobre aquela mulher? Uma Vagabunda. E tá sujeitando a Clara a ser motivo de piada. De piada não é de piada, isso é motivo de chacota também. Né? Pode chamar o mesmo Tipo, coisa. ai, você viu a filha da não sei quem, tá grávida, nossa, tão bem criada, os pais querem também ficar aí na rua de noite fazendo peripécias. Porque É porque daí culpam a menina também. A não, culpa é também sempre tem um da negócio mulher. de que o homem é tratado como um santo. Tipo, Não é chega a ser tratado como um santo, mas é ignorado. Tipo, fazem vista grossa. Mas a mulher, ela sempre, tipo, é colocada como... Não, porque falam, ai, mas Frágil. você é mais inteligente. É porque é assim mesmo, as mulheres amadurecem mais rápido. Eu fico com raiva disso, já me falaram muito isso. que a mulher amadurece. Você já mais tem rápido que o 15 homem. anos, você já é mocinha. Os meninos, deixa eles. Meninos só amadurece com... Nem amadurece, Isso menino. só é falado porque as mulheres são obrigadas a Machismo amadurecer. estruturado. Nossa, botar tanto exemplo. Aí tanto exemplo. Estamos aqui pra ouvir. Ou não. Vai, pode Querem falar, Bruna. Você tem algo a dizer? Não, tem umas duas pessoas que eu conheço. Uma tem literalmente, cara, 2 meninos. Fala o nome pra gente orar. Não. A gente vai orar pro de 14, porque o de 14 é um Calma. belo de maravilhoso. Tá errado isso aí, mas beleza. Tá, tem um menino de 19, quase 20 anos lá e tem um de 14. Não vou falar o nome porque, né? Esse menino de 20 anos, literalmente, qualquer menininha que der, porque tem menina tipo, que acha que assim, que tá na hora de, completei tal idade. Minha mãe deixa eu Não, fazer tem vídeo. menina de Eu 13 vou- anos que tem muito isso. Eu tô vendo pra caramba isso. Eu tô pensando... Não, deixa quieto. Aí o cara vai lá, tipo, não vou ficar com aquela ali porque ela é mais inocente. Tipo, mais inocente assim, tá mais fácil pra eu conseguir alguma coisa, tá mais fácil de manipular. E sempre Uma tem um coisa- negócio que eles falam, que é tipo que fala, tipo, um cara de 19 anos fica com uma menina de 13 e fala, não, mas é porque você é mais madura que as outras, você é... Não, é porque ela é fácil de manipular. Mas fala pra ela, pra menina. Manipulando a menina. Eu acabei de ter um leve preconceito na minha cabeça, que eu fui falar das meninas de 13 anos. Carol, vai quebrar mais seu celular. Eu fui falar das meninas de 13 anos e veio na minha cabeça bater uma raiva das meninas de 13 anos que ficam como se a culpa fosse delas. E tem menina que fica, tipo, tá muito na internet, assim, tipo, querendo ser igual, tipo, a mulheres mais ou menos de 20, 30 anos, assim, se sexualizando na internet. Uma coisa que eu muito, que eu não vejo tem nada muito. a ver, não é de sexualizar, é de... Sabe aquelas geminhas que faziam vídeo no YouTube, que de uma noite pra outra de 9 passou pra 15, não... É isso mesmo. Elas amadureceram tão rápido. Tipo assim, tão querendo amadurecer além da conta. E ainda mais Tem que os muito vídeos são isso. os pais. Que tipo, Isso que a é só de hoje em dia? Não. Mas tá muito... Sim, é por Agora. isso que eu acho que É, esse que- livro é muito atual, porque ele mostra uma realidade que eu sempre fico falando com vocês. Nunca fale hoje em dia pra mim, porque eu vou mostrar pra vocês que antigamente era igual. Mas tá muito mais agora. Tá? Muito mais visível. tipo Mas as hoje- Tá meninas... muito mais? Visível. É isso. E É hoje aquele falam final que eu sobre. acabei de ler. A gente tem que falar, a gente tem que entender, a gente tem que estudar, a gente tem que olhar e falar, não, é normal. E não esconder. O que fazem com as meninas? Joga no lixo aqui, no livro. Joga a menina no lixo. Finge que não aconteceu. Quantos outros livros, filmes que você já assistiu que aí a mãe toma conta do filho, esconde a filha, toma conta do filho e o filho... Ou tenta arrumar, a menina Ou tá tipo, grávida, tenta arrumar um casamento mais casamento rápido mais possível. rápido possível. Agora assistir novela da tarde, agora tá passando novela, que é isso. Aconteceu isso. Chocolate com pimenta lá, que é dos anos 30, que é exatamente isso. Aquele... A Então- Terra Prometida não tem nada a ver. Eu vou usar Quer exemplo dizer, como exemplo. Vai, tem Bia, a fala. ver, mas é uma novela da Bíblia de trocentos anos atrás. Enfim. Eu vou usar exemplo da minha prima. Minha prima, ela tem 15 anos. A mãe dela tem depressão, então ela dava remédio pra mãe dela todo dia.
E a mãe dela caía no sono. O que ela fazia? Ela pegava e saía pra rua, no meio da madrugada. Conheceu um carinha, Cássio Jones. pior. Pior? Eu diria pior, porque o cara mexe com tanta coisa, já fez tanta merda. O cara tem uns 27 anos, minha prima tem 15 agora. Ela engravidou com 14 anos, o cara sumiu no meio do mundo, falou que não ia pagar pensão nem nada, sumiu, ela tem um filho sozinha agora. E mora sozinha, porque a mãe dela expulsou ela de casa. E quando a mãe dela descobriu, né, que a mãe dela teve um dia que ela esqueceu de tomar o remédio, a minha prima não deu o remédio pra ela acordou no meio da madrugada e procurou a filha, cadê? Tava na rua fazendo arte. Voltou umas 4 e pouco da madrugada e, nossa, foi no pé. Nossa senhora. Aí ela escondeu, ela conseguiu esconder isso aí por uns 7 meses. Conseguiu esconder a gravidez por 7 meses, porque a minha prima, ela era um pouco gorda. Minha prima era gorda, então deu pra esconder bastante. Só depois que ela foi descobrir isso. Por exemplo, minha tia não tinha nem ciência disso. Acontece a mesma coisa com o menino. Uma Bem coisa atual. Né? Bem Uma coisa que você comum, falou, o cara atual, simplesmente muito só tem comum. some. Uma coisa que você falou também de que a mãe expulsou de casa por causa que ela foi culpada disso. Tipo, ela também não era uma santa nesse caso. Minha tia sempre orientou, tipo, foi bem diferente. Minha tia foi bem diferente. Ela desde o começo sempre orientou, porque a minha tia começou a ter filho com 12. Ela sempre orientou, sempre falou um monte de coisa, sempre. Aí essa primeira é a mais nova, é a filha mais nova. Minha tia tem o quê? Tem 5 filhos. E a mais nova é ela. E todos os outros, nenhum dos meus filhos tem filho, só ela. Ah, então realmente daí também Taca pau nela não, tadinho. Não Cara tô babaca. atacando, tipo assim, Falando com a Carol. não, falando minha prima também. não quero tacar pau em ninguém. Eu tô mais com raiva Talvez do cara. no Eu tô cara. com raiva do Eu quero cara tacar que pau no fugiu, cara, eu vamos quero tacar pau tacar no pau cara. nele literalmente. Uma bala Como também. não seria Claro. literalmente? Ah, verbalmente, entendi. Uma coisa maravilhosa no mundo de hoje em dia. Eu falando de hoje em dia de novo. É mania, professor. Desculpa. Não, mas aí Isso falando que eu hoje em dia relacionando com o negócio do livro, aí dá pra ver que ainda é um assunto bem atual. Que talvez Que seja acontece por muito. muitos e muitos, provavelmente vai ser por muitos e muitos anos. Mas também as coisas você não muda de uma vez. Tipo, Mas as coisas também nunca mudam. Tem coisa que É. nunca muda, né? não, mas tipo, assim, Tem tipo, coisa as que pessoas, muda. tipo, alguém chega e fala, esse negócio Nossa, da. tá Esse negócio do homem, ele pegar, engravidar e sumir é errado. Não Ele vai, tem tipo, que acabar. Os homens vão falar, realmente, isso é errado. Eu vou ficar aqui. Mas pagar não são pensão, todos ser os um ser homens. humano decente. Eu sei, não são todos os homens, Vou mas pagar pensão, vou morar Não. na minha casa, mas não quero ver nem nada. Não quer cuidar do filho, É. não quer saber da criança. Por Meu isso eu pai. acho que só tinha que O fazer filho cresce sexo quem tem, revoltado, putasse com a quem vida, tem faz um monte de maturidade pra ter filho. coisa. Ninguém tem maturidade pra ter filho. Mas que pega, sei lá, um cara de 20, a menina de 15 aí. Ou 2 adolescentes. Tinha que guardar pra fazer sexo quando tivesse maturidade pra ter filho. Não, pelo menos Vou um botar, pouco ninguém de tem maturidade. pra ter filho. Mas não tem. pelo menos um pouco de maturidade. Saber lidar com a situação. saber cuidar É. de si mesmo. Tem um pouco Saber de cuidar de saúde si mesmo mental. pra cuidar de outra, pra cuidar de uma criança, tem que cuidar de si mesmo. Não sei cuidar de mim mesmo. Minha Então mãe não sabe tenha cuidar filhos. de si mesmo. Então manda ela não ter filho. Ela já tem 3, mas É foda, meu não, mas eu acho muito que tem que ter esse negócio de você saber se cuidar pra você querer ter o filho. Tipo, vou citar minha mãe de exemplo. Tadinha. Ela não vai ver Não, isso. cita uma Ela- senhora aleatória que você não conhece. Porque uma cito pessoa a minha assim, mãe, a tia, minha específica, que eu não vou dizer quem até queria ter filhos, mas quando teve não conseguiu cuidar nem Não foi porque ela dela. não conseguiu essa pessoa que eu não conheço. Não foi porque aleatória. Querer não é estar preparado. Não foi porque ela não conseguiu cuidar, foi porque o pai não tinha como. Você também tem que Não tinha como assim, não tinha como dar apoio, não tava presente, não tinha como sustentar. tudo. Agressivo. Absolutamente tudo. Agressivo, alcoólatra e fumante. Ele não é fumante, Ele só é fumante. Ele não é não, ele só é Tô alcoólatra. falando do Francisco, não, tô falando do Alex. Ah, tem dois. Que Alex! Meu Deus.
A professora não vai entender. Nem eles estão entendendo. Eu tô imaginando ela. Não. Eu tô imaginando a professora. Você Que sabe a risada piada que é? do que Alex? Exatamente. Alex? Ah, tá. Quer que Sabe eu a do fale? Mário? Aham. Ah, é Alex. tipo a do Mário. Ah, Deu pra escutar aqui, ó. Exatamente. Eu falei pro Aí meu é amigo. sacada. Eu falei pro Isso mata, sabia? Eu falei pro meu amigo. Isso mata, sabia? Por quê? Porque Eu você não até consegue vou. fazer suas necessidades mais básicas. Eu falei pro Você meu morre amigo. com bolsa por dentro assim. Eu falei pro meu amigo. Eu tinha falado uma vez pro meu amigo o nome da minha namorada. Mó de boa, feliz, Tá vendo? contente. Ele falou. Não, falar, falei, tô namorando. Ele, quem? Eu falei, a Esther. Ele falou, que Esther? Ele falou, tô até com medo de perguntar isso. Eu falei, o que dá pra falar com o Esther? Quer que eu fale? Não, deixa pra lá. Próximo assunto. Meu Deus. A professora nunca sabia. Da manipulação do Cássio. Nossa. Como é? O cara é um vagabundo. Não, safado. porque ele tinha conhecimento de si mesmo. Porque Ele tinha as sabia irmãs. Sabe como é que era o. Como vocês A cabeça. classificam o Cássio? filho da Um vagabundo. Nojento. safado. filho da puta, literalmente. Tem Porque mais não, coisa do que isso. Não, eu quero especificar. Menos palavrão e mais assim. Como vocês classificam o Cássio? Não, eu quero só. Sem caráter. Sem caráter. Sem caráter. Principalmente como nojento, porque é isso que ele é. Um ser humano que não pensa em mais ninguém, só pensa no. Só Tá pensa por no aqui. prazer. Simplesmente nojento. pesquisar uma coisa pra ver se a palavra se aplica. Eu acho que sim. E não, Ó, vamos manipulador lá. também. Não, E o que ele Era diria se, escutando tudo que vocês estão falando? ele ia chorar no banho por 3 meses. Não, Não, eu que acho a que ele gente ia não se sabe de nada defender. porque a gente mulher é baixo nível. Não, o que vocês, Não. vocês, Ah. nós, sociedade, o que ele ia achar disso? as mulheres são umas putas de hoje, as mulheres de hoje em dia são... Nós. Não, Eu acho O que ele ia achar da gente? Fala. Eu acho que ele ia achar, tipo, que ele tava certo. Não, que ele não ia- tinha. Não porque- que ele tava certo, ele ia falar, tudo bem, eu não fui dos melhores Ou tipo, caras, ai, mas... todo mundo erra. Não, isso ele só fala pro delegado pra se safar. É, todo mundo... É o que ele ia achar. Eu acho que ele ia achar, tipo. Mas ela deu porque quis. Ele ia falar, ela deu porque Não, eu quis. tô alguma perguntando o coisa que assim. ele iria achar no seu íntimo, no seu coração, a gente falando mal dele. Eu acredito que ele ia achar que ele não fez alguma coisa, que ele não fez nada errado, porque ele estava no direito, porque, tipo. Eu deixo... É. Não é só isso. Não. Eu acho que ele ia achar que ele estava no direito, porque eu sou um. Não sei, tipo, eu sou um homem branco, tenho as minhas necessidades. Eu posso fazer o que eu quiser, eu estou no direito. Ah, uma coisa que eu pensei, ele pode falar, tipo, eu contribuo para a sociedade, então tenho que ter isso. Não sei se fez sentido, mas na minha cabeça fez. Mais do que isso pra mim. Aí ele se pensar Que é como mais um homem incrível. de bem, que tem... Um homem de bens. Homem de bens. É, De bens. um homem de bens. Que ele, na verdade, sabia que não tinha nada, mas ficava pagando Era morando do- na casa do pai dele. Era do pai dele, Eu mas... acho que ele era um. Isso é incrível. Um psicopata. Eu ia dizer ninfomaníaco. Ninfomaníaco. Eu já tinha escutado isso na sala dela. Eu falei, não, Fui ninfomaníaco não. Foi você mesmo? Foi. Não, porque não Mas- se aplica. Ninfomaníaco não é uma pessoa que fica com várias pessoas? Não, ninfomaníaco é uma Eu ia doença. pesquisar agora, É uma só doença pra tirar dúvida. que a pessoa é viciada em sexo. Uma doença que a pessoa é viciada em sexo. Então vamos lá. O que é uma pessoa viciada? Uma pessoa. Precisa, que sente que precisa fazer isso o tempo todo. É, por Que necessidade. precisa, necessidade. Ele escolhe, ele tem paciência, ou ele vai e vai. Vamos pensar em qualquer coisa, gente. Vamos pegar Ai, uma mas coisa. porque ele procura. Pode ser, Mas ser ele não pode ser procura- bebida, pode ser. Pensa em balinha de café, chocolate, qualquer coisa que você é viciado. Você só quer aquele, nossa, aquele, ou se não tiver, vai qualquer um. Se tiver, vai qualquer um. Não é? Mas o que. Ah, E e não ele se não. aplicaria porque o que ele faz não é só sexo, ele procura também, tipo, seduzir as meninas. Tipo um jogo pra Pra ele. ele é um Nossa, jogo. um psicopata É mesmo. muito maior. Perdi no E argumento. aonde ele pode até matar uma pessoa, o padrinho. É, E aonde ele não sente. O que é um psicopata? Uma pessoa que não sente sente culpa.
E o mais incrível é que ele cita Mas- o Ele- psicológico, sendo que isso só tinha 2 anos que tinha chegado no Brasil. Era uma ciência completamente nova. Eu olha, acho, olha eu onde penso o que mas essa cara... parte ele de ser faz. psicopata, que quando ele mata, ele ainda fala pra Clara, tipo, normal, tipo, não, eu matei o seu padrinho e foi por amor. Tipo, como se tivesse nem um pingo de remorso, nem Mas nada. Ele não também tem, sobre ele o fica remorso. preocupado com O que ele- o colega que matou pelo remorso Mas do colega. também sobre o remorso. O que ele faz quando ele encontra a ex dele na rua? Ele tenta sair por vergonha ou ele passa direto? Tipo. Finge que nem conhece. Passa direto. Que merda, ela ainda conseguiu me parar, é porque eu não a reconheci. Eu tenho que sair daqui logo. Nossa, que Desgraça! Imagina o povo das outras salas ouvindo a cada 3 segundos. A Erika, punição aqui, punição aqui, punição aqui. Eu fiquei maluco. A Erika não. E nesse livro, nessa versão, vocês leram essa versão ou não? A que eu li foi a. Mostra uma parte justamente que ele vai que é interessante que o Lima Barreto traz a palavra psicológico, sendo que é só 2 anos que essa ciência tinha acabado de chegar no Brasil. Ou seja, olha como o cara já estruturou um personagem com todos esses traços de uma nova ciência que existia. Ele era muito inteligente. Olha que Pra maluquice. mostrar. Tipo, eu Quem? acho que O o livro Cássio? mais assim de escrever. O Lima e o Mais Cássio. difícil de escrever é com o. Como é que é o nome? Autor não. É, com o autor. Com o autor onisciente. Porque ele tem que estruturar o tipo de pensamento de cada. Ele age assim. Por que ele age assim? Como é a construção da vida dele? O porquê, o que o levou a pensar desse jeito? Aí você tem que ter todo um conhecimento, você tem que estruturar o personagem. Então ele era muito inteligente pra pensar assim, ainda mais da questão do psicológico. Do Ele é Cássio. inteligente por isso, mas o cara, você vai ver as cartas dele, nossa, cada coisa, cara burro. Cara filha da mãe, não. Ele não sabia ler e escrever direito, a mãe dele. E aí a gente poderia entrar em outro assunto quando a mãe dele fica doida. Por que a mãe dele fica doida com ele mesmo? Porque ele engravidou um monte de menino? Não. Por que ela fica doida com ele? Por causa que não sabe escrever. Não. Quando ele fala que vai pro Mato Grosso. Ah, vai parecer pobre. Vai acabar com a reputação da família? Por que vai acabar com a reputação da família? Porque ele vai trabalhar. Ah, essa parte. Ah, tá. Que ele vai campinho. Ah, cara, vai tomar banho. Nossa senhora, que ótimo. Olha Porque, como tipo, é o pensamento porque, do tipo, Brasil. Porque Se tinha eu per- acabado de sair da escravidão, aí tava separado. Trabalhar é coisa de negro, ganhar ou recompensa pelo trabalho é coisa dos brancos. Então, se você trabalhar, você tá. Todo vai mundo tá então é sendo negro hoje como em dia, negro. porque né, É. não trabalha, vai. Não, mas tô esse- falando da esse é o estruturação da pensa- galera. Não, mas esse é o pensamento brasileiro até hoje. Vai lá. Quantas Ah, que vezes os você já trouxa escutou assim, trabalha. ó? Quantas vezes você já escutou assim, ó? Eu quero ser rico. Pra quê? Pra parar de trabalhar. Os trocinhos. Você já escutou isso? Já. O brasileiro, o sonho dele é fala ficar rico pra isso. parar de trabalhar. Não dá, se parar de trabalhar, não vai Eu gerar vou contar uma dinheiro. historinha pra vocês de verdade. Pode? Pode. 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 A Vanusa autoriza. Pode. E se não autorizar também. Problema dela. Mauá, eu não dei essa aula ainda pra vocês sobre o Mauá e talvez eu não vou dar. Mauá foi um dos brasileiros, inclusive nasceu pobre, cresceu, nasceu órfão, branco, mas órfão, foi crescendo e foi virando um dos homens mais ricos do Brasil Império, um pouquinho antes do Lima Barreto. E aí ele trouxe várias empresas, o primeiro a trazer trem para o Brasil e o primeiro a trazer algumas indústrias para o Brasil. Na inauguração do trem, não na inauguração, mas quando ele ia começar a obra, ele convida o imperador. Aí ele pega o imperador, leva o imperador lá e ele coloca na mão do imperador uma pá de prata para dar as honras ao imperador fazer o primeiro buraco que começaria a obra. Normal, né? Tá aqui? Para eles não. Para eles foi a pior ofensa que o Mauá poderia ter feito. Como assim o imperador vai pegar numa pá? O homem mais poderoso do Brasil, mais nobre do Brasil, vai fazer a sujeira de pegar numa pá? Logicamente que o imperador pegou, mas com a cara de constrangimento e todo mundo com a cara de constrangimento. Nessa pequena história verdadeira da história brasileira, a gente percebe como era o pensamento. E voltando aqui também, tem um livro maravilhoso chamado Casa Grande Senzala. Tem nessa biblioteca. Já ouvi falar de Casa Grande.
do Gilberto Freire. Ele é uma Freire? É Casa Grande ou Casa Casa Branca? Grande Senzala. E é vou um falar livro disso. de sociologia que ele vai estudar a relação dos brancos e dos negros na época da escravidão. Aí uma passagem dele vai dizer assim: e os senhores deixavam uma trilha da Casa Grande para a Senzala durante a noite. O Cássio de ônibus indo lá para pegar a menina negra. Não porque aprecia os negros, porque é mais fácil, porque era mais fácil. E porque Se você eles pode enganar. fazer o que você quiser, Porque não é e problema depois seu. você Dá no Ainda pé. sai. Descarta. vaza fora e não vai pagar. Casa Abandono. Isso. Quero outro top, que é com maravilha. Passei ali? Aí, saindo Pode. passando. Você virou do nada. Eu fiquei como cala, mas tá. Você tá chapada? Ela tá com fome, Ah, tadinha. Não parece eu quando eu tô drogas depois de tomar remédio pra dormir. O Dr. Drops. Bora. Vamos Tá, falar do vai. abandono? Vamos falar do abandono do Cássio Jones. Do fato do Cássio Jones ter Engravidar abandonado uma- ela. Isso. Nossa, eu ia xingar a menina sem querer. Não ia xingar, nossa, eu ia xingar ela sem querer ainda. Gente. Tá, mas do Cássio. Cássio. Ó, Cassinho. eu lembrei do Cássio lá na sala, mas lá do Tem- Cássio lá. Vamos chamar de Cassinho. Tá, depois que ele engravidou a Cassinho, Clara lá, Cassinho, destruiu. meu amor. a Oi? Falou, vamos chamar de Cassinho. Cassinho é um nome fofo, ele Vai não fundo da minha merece. sala. fala. Cassinho, Cassinho é... Vamos chamar de Vagabundo, tá? descasseado. Descasseado. Descassioado. Bom. Gente, mas É a que tenta mistura de processar desgraçado com Cássio. Eu sou genial, vocês que não me entendem. Você tá sob efeito de alguma droga, Carol? Provavelmente. Que isso? Tá de boa. Tudo tranquilo, estamos terminando já. Ah, então tá bom. Depois aqui que eu tô entrando, bater. É. Bate na porta pra entrar, ou né? entra ali. Ou entra e não fala nada. Ele guarda essa parte. Sim, continua. Provavelmente, do tanto que eu tomo de... Não era sobre isso, Carol. Era Ah, sobre o tá. assunto. Ah, tá. Do abandono. Tá, do abandono lá, depois que o Cássio engravida, não só a Clara, mas as outras mulheres lá também Alguma destruía ele casamento. pegou sem engravidar? Ou sei Acho que lá. não, né? Que fugia todas as vezes, né? Não, vai ver, ele pegava até não dar mais. Que daí era até quando ela Ela pegou percebeu. a Clara uma vez. E ela Engravidou. Que azar. Até não dá mais. Nossa, que pena. Que pena nada. Nossa, que coisa. Pô, isso foi muito machismo que você fala. Não sei. Eu fiquei torcendo pra ela não engravidar, mas não deu certo. Eu também Tinha fiquei que assim, ser. que a professora falou que ele pegou ela, eu falei, não, tá. Que coisa, a vida que segue. A menina falou, aí Clara engravida, bateu um shot. Ah, eu mandei no grupo lá, mandando o resumo. Ela ficou assim, o quê? Ah, não, mentira que ela engravida. Pois é, só que tinha que ser assim, pra mostrar a realidade da vida. É, se não fosse isso, não ia ser a realidade. Quantas vítimas tem? Não Foram fala. umas 20. Nossa, que Tu achou que tinha sido o quê? 2? Pensei que tinha sido tipo umas 10. Umas, só 10? Só? É melhor do que 20. Entre mulheres casadas. Nossa, eu tenho um negócio. Fugindo do assunto. Vai que eu foi tenho ele que- agonia quando jornalista fala assim, não, pelo menos, não sei quantas pessoas morrendo, mas me dá vontade de matar uma pessoa, É pelo porque. menos. Estimativa. É porque assim. Eu sei que foram 5, mas provavelmente foram mais. Assim, infelizmente, até agora, tal pessoa. Não, pelo menos. Estimativa. Me dá uma agonia, eu fico com uma raiva Mano, tão vai grande. que Toda foi vez eu ele- retruco isso. Vai que toda foi vez. ele que engravidou a. Ai, qual que foi o nome dela? Clara. Não, aquela lá do último livro, Que livro? do Dom Casmurro. Vai que foi ele que. Vai que foi ele que pegou a. Captou. Tu deu uma brisada. Uma fugidinha. Não, eu tô falando de zoeira, que não tem como Tava acontecer. mirando em A captura era Brasília, mais tu foi lá esperta. pro Canadá, Mas velho. esse ciclo A doentio captura dele, era tipo, de mais menina esperta. mais nova, ainda mais tipo, de não sub, tipo assim, ser mais pobre, assim, mais nova, Não, mas, fácil de não, manipular, uma posso coisa falar um parêntese aqui, tipo, desse assunto dele sempre ir em meninas mais novas? Pode ser tanto porque é mais fácil
Gente, não, eu acho que, tipo, a sociedade, não só atual, mas, tipo, sempre tem sempre tem um fetiche por mulheres mais novas. Não exatamente crianças, mas porque uma coisa é que... Fala. Não, e daí, sempre, tipo, é considerado também que, tipo assim, mulher passou dos 20 anos e já passou da validade. É velha, não é mais bonita, não serve mais pra Isso isso. no anime que eu vi, nossa, da Yor. Fala do anime. Que ela tem. Não, é porque a mulher tem 27 anos, tá num período de guerra, tem muitos espiões aí. Estão começando a. Como é que é o nome? Denuncia um espião, ganhava uma certa quantidade. Aí estavam denunciando muito. Ela falou, não é comum, eu tenho 27 anos e não sou casada. Talvez isso não seja visto como comum uma mulher de 27 anos não estar casada. E dela se casa. Não conseguiu arrumar uma pessoa, não é... Ou que falam, tipo, a mulher que não casou com tantos anos. Não casa mais. Não casa mais. Ou é sapatão. Tá. Tinha uma frase assim. Também tem isso. Ou é divorciado ou é sapatão. Para de me olhar desse jeito. Não, mas... Até porque hoje em dia sapatão está lá em casa. Eu nem vi o que ele disse. Porque hoje em dia sapatão... Suzana, eu já desconfiei de você, eu já falei isso. Já, mas beleza. Uma vez. Não tem a ver, não fala. Você sabe do que eu vou falar? Sobre Fala. isso, a nossa sociedade já melhorou muito, né? É verdade. Isso aí é uma coisa que a gente pode... Às vezes tem mais questão de preconceito com gay do que com lésbica. Nossa, até demais. Às vezes não, acho que é sempre. Sempre. Tipo, não prazer. O homem tem mais feitiço em vez de duas mulheres se beijando, mas quando é dois caras, fica tipo. Não, mas também coração, sim. nude, sei lá Uma o quê. questão que eu falo mesmo, que eu pensei aqui agora. Você já passou. Não, para! Não, que daí ver duas mulheres juntas é menos validado do que dois homens juntos. Que daí pensa duas mulheres juntas, é só uma fase, são melhores amigas. É porque o homem é muito ruim e não deu certo, aí pegou uma mulher. Não é tão validado quanto homens gays. Nossa, eu lembrei uma coisa tão chata, tão estressante de um cara, tipo, mulher cura lésbica. Eu acho tão. Nossa senhora. Eu já conhecia a Não, cura hétero. você gosta de mulher? Não, vem cá, eu sou cura lésbica. É. Nossa, mas me dá Nossa, uma... Você não é lésbica, você não conheceu o homem certo ainda. Nossa, a tia da Bia fala muito isso. A Bia, me mostra o cara então. Bia, Mostra esse homem com um Assumiu. treco da Mega Sena no meio das pernas. Eu deixo de ser. Ai, gente, Não, mas- é tanto estresse. Calma, Clara. Não, mas também teve um negócio, vou citar aqui bem rapidinho, já que não tem muito a ver com o assunto. Nada que a gente tá falando tem a ver com o assunto, mas, tipo, teve uma vez que eu tava numa clínica psiquiátrica, daí ia chegar uma menina nova. Na verdade, não ia nem ser uma menina, eu não sabia o que era. E daí o menino lá se arrumou todo. Será Alice? Será casal? E daí o menino lá se arrumou todo, tomou banho, lavou o cabelo, ficou trocando a camiseta umas 3 vezes pra ver qual que ele usava. E daí eu falei, mano, e se viu uma mulher e a menina e ela for lésbica? Ele falou, eu conserto ela. E daí eu falei, ok, se for uma menina hétero, eu conserto ela. Aí, No mesmo sentido, eu achei justo. e ele? Ele achou estranho. É porque você é estranho. Ela? Ela é estranha. E quem não somos? Eu sou super normal, galera, mulher. E o que é ser normal? Você Eu? Deu o nome de Bruno Stefani. Nossa, vamos fazer o que é super normal. Mamãe, que é isso? Minha senhora! Todo mundo Do ouviu, nada. não foi? Eu tô preocupada com a professora ouvindo esse tipo de Tô coisa. preocupada com a Não, Suzana. você vai Ela não cortar, falou relaxa, como é que você vai Suzana. ganhar nota, A Bruna Suzana? disse que não vai acordar. Vai ser assim. Mas você... Eu não vou acordar. Você não falou? Agora Vai, trabalha na fala tecnologia. Vai. Fala o que Não, a gente vamos conversou fazer aqui quando a gente pausou o Um negócio. parênteses. Fala. Vai aqui a Suzana fala tudo que ela achou do livro. Vai, Suzana. A Suzana, eu acho uma merda. Não, mas eu e a Suzana falando um negócio aqui quando vocês Fala. O que é o negócio? Meu Deus do céu. Fala, Suzana, pelo menos fala que você participou de alguma coisa, vai. Suzana, é Não, só porque- falar o que você achou do livro.
Não, Eu não li o livro, como é que eu vou falar? o que você achou da Eu te ideia? contei o resumo Tá 300 mil falando o que vezes. você achou livro do que a gente, uma do que hora, a gente não é falou possível do que livro. você Você não absorveu nada. Vai. Até Sobre eu a não sabia que mensagem- ela começou a mudar de assunto. Sobre a mensagem do Lima Barreto, sobre o Cássio, sobre a Racismo, Clara. sobre pedofilia, sobre manipulação, abandono. Falando como é que o amor era visto lá na época. O amor visto na época. Puta que pariu, Suzana. Professora, Fala se aí, a, Bia. Professora, se a Suzana não falar nada Eu vou agora, você falar. pode tirar a nota dela. Vai, Suzana. Aí ela manda um uhul. O que eu e a Suzana conversamos quando saiu. Michael Porque, Jackson tipo, do nada, mas tá. que daí, tipo, homem que pega muita mulher é visto, uau, ele é interessante. Fala de novo, Suzana? Ele é top dos tops, ele pega muita mulher. Agora, a mulher que fica com mais de um cara Prostituta, vagabunda, vadia. vagabunda. O que engravida, assim, tá casada, no caso. Tá? Vagabunda, engravidou porque quis. Mas Ou deu foi tipo, porque não, quis. engravidou porque Essa queria o frase- filho do cara. mas se Essa um frase deu porque Mas se um homem engravida uma mulher sem querer e foge e fala, ah, tudo bem, ele não sem tá... querer. Ele não estava Mas sem preparado, ele não é maduro o suficiente, tá tudo bem. Quando não ele for precisa. mais velho, ele volta. É. Fala Nossa, isso. que negócio de desgraçado. Uma vez a gente tava comendo uma coxinha. Do nada, tá vendo? Não, Eu não. como, não. eu Chegou uma coxinha. mulher, sentado eu, Carol, meu padrasto. Aquele Chegou uma desgraça. mulher, falou, que isso? Uma mulher falou, licença, eu tô com fome, eu tenho 2 filhos e eu não tenho ajuda do pai deles. Você pode me dar um dinheiro pra ajudar? Ele falou, tô sendo trocado agora, só tô com cartão, desculpa. Ela falou, ok, obrigada. Saiu, ele virou e falou, na hora de abrir as pernas pra engravidar, tá aí, agora é pra arrumar dinheiro, tem que ficar pedindo na rua. Eu odeio meu padrasto. Esse preconceito que existe. Meu pai já foi nem diferente. falar- Meu pai falou que não tinha. Aí uma mulher falou, faz a mesma coisa. Eu falo, não tenho dinheiro, só tenho no cartão. Aí ele, não, mas senta aqui, eu pago um negócio pra você comer. Meu pai pagou um negócio porque assim. Não, mas porque Pelo menos isso, que né? ser não é humano preconceito, decente. porque não, ele nem falou do porque não falar do pai. Nossa, que babaca, né? Porque pra engravidar a mulher tá aí, mas agora pra ajudar financeiramente não, ele fala da mulher, pra abrir as pernas tá aí, mas agora pra alimentar vai pedir dinheiro na rua. Não, mas uma coisa é que, tipo assim, eu acho que foi sempre criado, tipo, a mulher que é a provedora da criança, ela que tem que Não, cuidar. por isso é estabelecido desde Isso é estabelecido, isso é desde os- estruturado. estruturado pela, sei lá, igreja, pela cultura, pela educação, pela mídia. Tipo, a mulher, ela... Porque tá tão enraizado A mulher, que às ela- vezes nem percebe. É, Isso tipo, bom, o esses homem debates. O homem só está lá para dar o negócio, colocar a sementinha, como criança fala. Mas quem que tem que cuidar é a mulher, porque ele vai sair dela, ela que tem que cuidar. Não, ela- mas fica separado em 2 funções. Mulher é caseira, cuida da casa, tanto que a mãe da Clara como é que é? É caracterizada como uma mulher caseira que cuidava da casa, ensinava a Clara, que a Clara ajudava ela. E o homem é o provedor. Ele sai de casa, ele trabalha. E a mãe da Clara tinha muita instrução para passar para ela sobre assuntos. Não. Mas Porque o a pouco mãe que ela dela não conhecia, assim, já poderia pelo menos passar isso que ela Quem conhecia tinha pra um filha. pouquinho dessa visão era a alemã solteira do lado. Que fazia crochê. Ah, é que levou ela lá no Que levou cinema. ela na casa, no cinema, na casa do cara. É. Mas ainda assim não tinha. Mas olha como a visão. A mulher solteira do lado de outro país. Tanto que não é assim bem visto. Bom, ensinar essas coisas. Tipo, a pessoa fala, na minha escola vai ter uma aula de educação sexual. A pessoa já fica, ai, que pecado, vai mostrar pornografia pras crianças. Uma coisa Nossa, que eu eu sempre notei, queria. tipo, Que tem- isso? Vai, continua. Eu não entendo esse negócio, que tipo, tem tipo, a professora de biologia lá, Marcela. Ela ensina educação, tipo, mais ou menos educação sexual na escola, e pais acham errado, mas quando é os pais que é pra explicar isso, não explica, fala, nossa, tem que aprender isso na escola, não sei o que, não sei Tanto o que. que eu só Hoje fui você nem deve aprender isso. Nada a ver, mas coisa que eu só fui aprendida de menstruação quando eu tinha 13 anos, eu tomei um susto. Eu achei que... Porque não é mostrada essas coisas assim da mulher, de como A Bia ficou acontece. achando que sangrava até morrer. É verdade.
Eu aí, ó. Porque ninguém me falou sobre isso, nem minha mãe, velho. Minha mãe tem o quê? Minha mãe tem 7 irmãs. Ninguém nunca na minha família falou porque sobre minha não, família, assim. não vem como... Não tem essa coisa de explicar pra mulher. Também não pro homem também. Não tem essa coisa de explicar no geral. O homem aprende com essas coisas com pornografia. Aprende na prática. Não, o homem aprende com pornografia e mulher na prática. Porque as pessoas não ensinam isso. Tanto de lá quanto pra cá. De lá de hoje em dia. Quer falar alguma coisa, Suzana? Sim, boa noite, galera, mulheres. Então temos que falar sobre isso. Hum? Então temos que falar sobre Por isso que é bom esses debates aqui. Não, Por isso esse que tem que debate tá existir. mais falando sobre o assunto, mas tem que ser ensinado nas escolas. Tipo, o que a Márcia faz. Márcia? Márcia. Marcela. Marcela. Eu falei Quem Márcia, é cara, Márcia? olha. Não, Marcelo. Ah, tá. Porque eu sou doida, me ignora. 12 anos. Ah, um negocinho Se depois. estuda menstruação com 14 na escola. Se está falando de menstruação, não vai ninguém te falar. Ainda Se estuda a sexualidade na escola com 14. Ainda mais Já porque passou. nem falam. Já passou. A parte da menstruação. Ainda mais porque nem falam sobre isso. Tipo, deixa eu ver. Na mídia não é vergonhoso mostrado. falar. Mostra como mulher menstrua. É vergonhoso, nojento. é. Tem que ficar retirada da sociedade. Não pode falar coisa de. Que pecado falar sobre isso. Quando se vende absorvente, eu trabalhei dos 12 aos 30 anos em mercado. Quando se vende absorvente, você tem que pegar, colocar dentro do saquinho de papel, dentro da sacolinha para ninguém. O mais escondido possível. Aí tem isso Como também se de fosse uma vergonhoso. menina pede um absorvente. Eu é passa- do mercado. Passa Ó. aqui pra mim, ó. Uma Por favor. menina pede um absorvente. Só É jogando tipo. pra cima. Eu fui num acampamento. Porque se eu não precisar de A sacola, dieta- eu não uso sacola. Então, se eu for comprar só isso, você dá assim. Eu fui num Eu vou acampamento. descendo pra casa brincando com um pacotinho. Finalmente Suzana falou alguma coisa. Vamos bater palma, gente. Não, eu fui num Então, se deixa acampamento. ter vergonha demais. Eu tive o azar de ficar menstruada no meio de um acampamento. Aí, tipo, eu fui pedir um sorvete pra menina. Ela me passou toda assim, tipo, calma, Bia, não precisa ficar com vergonha disso. Eu fui no meio do acampamento, eu precisava de um absorvente. Eu pegava, eu... Gente, olha! Que lindo! Não desse jeito, só tipo. E aqui na escola foi oferecendo, algumas pessoas ganharam e muitas falaram não. Tenho certeza que a maioria falou não era por vergonha. Sim. Simples. E eu posso falar aqui porque eu não faço ideia de quem foram as meninas que eles deram. Não faço ideia mesmo. Mas eu sei não, imagino que a maioria, 99% falou não, porque estava com vergonha. E é sobre É isso que porque- esse livro termina. E eu acho que a gente termina assim. Foi Podemos terminar agora tipo, aqui? foi da água pro vinho, mas ainda assim é muito a ver esse negócio de não ensinar e de ter vergonha de falar De sobre. falar sobre as coisas. E por isso que não muda, porque não se falam E sobre eu as acho, coisas. eu tenho esperança que nós estamos melhorando. Eu tô com 4 meninos falando sobre isso aqui na sala, ninguém- sala e conversando e todo mundo aberto, todo E mundo ninguém falando. escondeu embaixo da mesa e começou a chorar de vergonha. Isso. Coisa que a Suzana faria, naturalmente. Não. E a gente deixar de ser nada, que é a última frase. Eu só queria voltar na parte da mãe do Vamos cara. vamos falar da Ah, mãe vagabunda. Filha da... Que mulherzinha maldita. Eu queria... Mas do que ela passou foi do que foi ensinado. Fala a idade pra dela ela. no livro? Não sei. Devia ter. Vamos lá, a Cássio tem gente uns tá 30, ela devia ter uns. 1920, certo? Cássia tinha 30. Certo. Beleza. Devia ter uns 50. Vamos lá, 1920. Então, ela nasceu ainda tinha escravidão, tá? Às vezes a gente fica trabalhando né? Como se fosse uma coisa, acabou a escravidão aqui e... Não Não, ia pra lugar nenhum. a escravidão acabou há 120 anos atrás, gente. É pouquíssimo tempo. Então, ela nasceu com a escravidão já. Então, todo aquele pensamento... Ela nasceu, ainda tinha escravidão. O Lima Barreto nasceu ainda tinha escravidão. Tinha acabado de acabar. Os pais deles eram libertos. Ou seja, não eram escravos, mas eram libertos. Os avós dele eram escravos.
Então ele vai usar todo esse pensamento já em cima da mãe. E aí a gente pode começar a discutir, só para colocar as datas, assim, a gente entender como é que tá tão perto da escravidão. Pode falar agora da desgraçada da mãe dele. Essa vagabunda, na hora que a Clara e a esqueci o nome da mulher que foi lá com ela que fazia. Eu também. A vizinha. A vizinha. A vizinha. Gostei dessa vizinha. Foi, mas não explicou nada pra ela também. Que raiva, mas cada coisa. Cadê a Beatriz? Não, é porque o que vocês falaram me lembrou um livro. Eu vim ver se eu achava. É Laços de Sangue. Que é bem fictício. É uma mulher negra que volta no tempo pra quando ainda existia escravidão. E ela era descendente de um cara branco, dono de... Como é que era o nome do dono? Engenho. Dono de engenho. Ela voltou, ela ficou aterrorizada e mostra muito dessas coisas. Tipo, a mãe do cara era muito preconceituosa, tratava as mulheres como um objeto mesmo. E ainda tinha muito ciúme porque o marido dela traía, tinha vários filhos com as escravas, tal, vendia os filhos depois. Normalmente a mulher vendia os filhos. Aí ela tinha isso de ver as mulheres negras como um animal, um bicho, um objeto, um nada. Aí mostra bem. Ah, mas na hora. Ué, é porque eu tô fazendo a comparação, a mãe do Cassie Jones com a mulher, a mãe. esposa do dono de engenho ou de escravas. Então, mas na hora que a Clara vai lá conversar, tipo, pedir ajuda, falar com ela, pelo menos, né, o filho dela se casar com a Clara, a mãe dela começa a xingar a menina, falar que ela tem culpa. Eu fico imaginando se fossem as filhas dela nessa situação, será que ela fala igual? Ia fazer a mesma coisa? Nossa. Porque, tipo, a Clara começou a se apaixonar. Eu acho que sim. Eu acho que se fosse as filhas dela, ia sentir muita vergonha e agir como se não fosse filha dela. É. Aí ia casar as filhas dela. É, isso também. Não, mas tipo assim, invertendo a situação, se for ela, de família rica, ela branca e tal, a Clara se apaixonou pelo Cássio. Clara branca e tal, família boa. E se fosse as filhas dela se apaixonando por um negro. Tipo, engravidar. Nem um pouquinho, nem a possibilidade. Nossa, gente. Vamos voltar? Como é que eram as casas? Ah, Não, estrutura da casa. mas o Cássio Cozinha na Jones- janela, isso aqui. Mas o tudo Cássio isso. Jones invadiu pela janela. Pela janela do quintal, certo? A gente Uma tá casa mais trabalhando. rica, vai acontecer isso. A gente tá Mas elas não podiam trabalhando sair? com a possibilidade do e se. Nunca sai desacompanhada. Quando a Clara foi pro cinema, quem foi pra com ela? A alemã. Que eu não lembro o nome. Nunca sai desacompanhada. É tudo uma redoma para vigiar a mulher. Pessoal, mas e se ela se apaixonasse? Eu fiz, existiu. Mas ela não aceitaria nunca. E se um cara branco fizesse a mesma coisa, engravidasse, ela sumia no meio do mundo? Nem sinal, ninguém achasse. Vamos lá, por que o Cassie Jones conseguiu se sumisse no mundo, ela ia arrumar alguém para casar com ela? Um branco mais pobre, de repente. Como o Cassie Jones se safou de todas? Fugindo. Sumindo do mundo. Não, de Abandonou. outras, das anteriores. Por que ele sumiu no mundo também? No primeiro caso, o pai ajudou. No segundo caso, o tio ajudou. No terceiro caso, então cada um foi um advogado, alguém de família, foi lá e tirou ele do xilindró, certo? Quando ele viu que não teria mais ninguém para ajudar, aí ele decidiu fugir. Ele armou todo aquele circo para Clara e fugir. Então a gente percebe que, inclusive nas leis básicas, que vai falar uma hora das leis básicas, que chega lá, tem no centro da cidade um jornal escrito com as leis básicas. Se o cara engravidar, ele é obrigado a casar por lei. Então se a mãe que tem recurso, tem gente importante, as filhas casam, as filhas engravidam, o que acontece com ela? Aí tem um conto de um cara aqui de Pernambuco. Na verdade não é daqui, mas ele vai escrever daqui. Quantas meninas casaram virgens e nasceu uma criança prematura de 7 ou de 6 meses desse tamanho? Casou virgem e nasceu o menino no dia seguinte.
É. Entendeu? Casava às pressas, Por causa antes que já da tava barriga pequeno. aparecer. Aí nascia a criança de 7 meses. Ah, nasceu prematuro. Criança, eu não vou falar peso porque eu não sei peso de criança. Mas é criança desse tamanho. Prematura. Professora, Então era assim- nesse momento que você não pode ver, ele está abrindo os braços simbolizando um grande tamanho. Maior que um bebê, mas tá. É, desse tamanho. Bom. Então, assim, vamos pensar na possibilidade das meninas. É só você observar onde é que elas entram, onde é que elas saem da casa, elas sempre estão Vigiadas. vigiadas. Quando o Cássio se aproxima da amiga, ele acaba pegando a amiga dela. Dentro da casa ele não consegue, por quê? Porque ele está sempre vigiado, os meninos. Nem o Cássio Matou o consegue chegar padrinho por perto. isso? Matou E o o- padrinho da Clara, né? E Mas- o padrinho foi o que disse, eu não vou falar do Cássio Jones agora, espera a Clara sair. Isso, e aí ele que tinha o livro com todas as informações do Cássio, ele que fala. E ele era a coisa. aí- O padrinho, o que é o padrinho? A pessoa mais próxima fora os pais. Aí ia queimar o filme dele e foi lá. Então o padrinho é a pessoa mais próxima da criança depois do pai. Né? Então ele está sempre lá na casa, ele é o culpado, ele é tipo o irmão. Então é uma pessoa que ele escuta. Então ele precisava de entrar. Como é que ele. E aí você vai perceber a gente voltou no Cássio em vez de ir pra mãe. A sua perspicácia, a sua. Ele não era estudado, mas ele era inteligente. E ele vai observando, inteligente entre aspas. Psicológico pra fazer a merda e se livrar Isso, da ele vai merda. olhando. Aí o que o padrinho tinha de fragilidade pra ele pegar? Não tinha. E onde ele tentou, ele não conseguiu. Que era o que o outro, o carteiro não, o dentista tinha de fragilidade? O dentista, o médico, o cara que chega lá, o cara que escrevia poesia também, escreveu poesia, ganhou 10 mil reais para encomendar uma poesia pro Flores. Não, coisa, que é meu Ele era alcoólatra e estava quase sem dinheiro. Então o Cássio começou a dar dinheiro para ele e pagando bebida para ele para poder se aproximar dele. E a partir dali que ele conseguiu se aproximar da Clara. Ah, porque isso que ele era. Que é bom Tá se alimentando um pensar vício da- dele. Fazer alguma Isso coisa que é troca. bom se pensar do psicológico dele, que ele criava todo um plano, uma artimanha. E eu acho que talvez o que ele se divertia, assim, o que ele queria era. Se é a. Fazer Como um é que é o jogo nome? divertido dele. Tem um negócio, é tipo síndrome de predador sexual, que daí ele quer ser meio que, sabe, montar toda a situação, pecinha por pecinha, pra chegar no momento, fazer a merda e sumir. Psicopata. Psicopata. Como que ela fala e sai? Ela sai pra lá. Eu preciso andar pra espalhar. E a mãe demonstra o máximo do racismo. Passa a mão até demais. Passa a mão na cabeça do filho. Tadinho, ele não pode, ele isso, ele Ela que aquilo. provocou Tanto que o ele. cara tem 30 anos, não é nem uma criança, mas mesmo se fosse uma criança. Mas não, eu tenho que manter o nome da minha família. Engravidar um monte de menina não tem Nem problema. é ele, é o nome da família. Engravidar um monte de menina não tem problema, vai pegar uma inchada até. Reputação é tudo. E a gente termina assim. Não. A gente tem mais que eu tenho que ir. Vai, Bia, fala aí o final. Então é isso, pessoal. Foi Ele ia esse falar. nosso Ele ia falar? Não. Foi esse nosso podcast falando sobre o livro Clara dos Anjos. Fica aí essa reflexão super incrível. Até a próxima. Não vai ter uma próxima, graças a Deus. Podia pelo menos contar primeiro o finalzinho que aconteceu com a criança. É verdade. Nem isso, nossa, que... Ele cresceu, virou um grande médico e viveu feliz pra sempre. Ah, tá. Ai, deixa eu sonhar, velho. É Vai isso. fazer. Beijo, tchau.